E hoje nós vamos falar sobre culpa. Boa noite, Bernadette, Cláudia, quanto tempo, quantos dias que eu não te vejo. Vamos falar sobre um tema que é muito interessante. A Claudinha também chegou. Boa noite. Vamos falar sobre um tema muito interessante. Por que que é muito interessante esse tema? Esse tema é muito interessante porque ele pode ser visto de várias formas. E hoje nós estamos aqui para compreender algumas facetas desse tema muito instigante que é a culpa. Então, fico muito feliz que vocês estejam aqui. Obrigada pelos coraçõezinhos, isso é sempre muito bom. Entra, dá essa alegria, né? A Alice entrou, Arley entrou, Ângela entrou, Zélia entrou. Boa noite. Hoje, durante o dia, nós passamos. Oi, Fer! Hoje nós passamos o dia trabalhando na com a IOPT e o professor. Olá, tudo bom? Sol, tudo bem, Sol? Boa noite. Hoje trabalhamos o dia inteiro com o professor Elza. Boa noite, Rita, boa noite. Trabalhamos o dia inteiro com o professor Rupert, olhando o seu trabalho, que sempre é, para mim, um encantamento. Eu gosto muito dessa técnica e eu vejo os meus alunos cada vez mais, como posso dizer, cada vez mais entrosados com essa autonomia de quem sabe o que faz, sabe como conduzir os seus encontros, sabe fazer as ressonâncias de uma forma tão precisa e adequada. E isso vai me trazendo um senso de direção daquilo que eu faço, como que eu posso aprimorar cada vez mais, mas ao mesmo tempo que esse espaço que eu estou criando, esse espaço de desenvolvimento das pessoas, está funcionando muito bem. E hoje eu me senti muito, muito, muito satisfeita com isso, pelas várias situações que aconteceram no workshop e que foram muito, muito, muito positivas. Muito positivas. Trabalhos que nós estávamos fazendo frequentemente e que eu e mais outra colega estávamos observando a evolução estava completamente sintonizada com aquilo que o professor prega, tanto é que ele, digamos assim, eclodiu a resposta que estava sendo maturada pelos nossos trabalhos. E isso dá uma satisfação enorme, exatamente, uma satisfação enorme. A gente vê que tudo aquilo que a gente faz dá frutos e dá bons frutos. E isso é muito importante, nós temos esse momento do reconhecimento. Hoje também nós vimos as colegas postando algumas fotos do workshop e nessas fotos foi colocado assim: agora eu sei o que significa vai procurar a sua turma. Claro, nós estamos criando uma comunidade, nós estamos transformando esse movimento de indivíduos para uma comunidade liderada pelo professor. Ele está muito feliz e muito consciente disso. Célia Ramos, quanto tempo que eu não te vejo, Célia Ramos.
E isso é muito bom, isso é muito importante porque nos mostra que nós estamos no caminho certo. O caminho certo, muitas vezes, são muitas tentativas. São muitas tentativas, mas quando a gente percebe que a gente está seguindo exatamente aonde a gente deve ir, floresce no coração da gente essa alegria. Eu encho meu coração com esse movimento. A Nanda também entrou. Muito obrigada, Nanda, pela presença. Sim, Claudinha, a Leide também está aqui, que me socorreu essa semana, porque nós estávamos fazendo essa contratação com a Alemanha, então nós precisávamos muito de suporte. Ela e o Paulo vieram de uma forma muito gentil, me trazer ajuda, estenderam a mão para mim, para me auxiliar. Ainda não terminamos esse pequeno impasse, mas eu imagino que nós estejamos a poucos minutos da conclusão de todas essas negociações. Muito obrigada, Leide, pela tua presença. E, e bom, o dia foi um dia muito proveitoso. Nós tivemos encontros fantásticos e trouxemos essa sensação de alegria, de disponibilidade, essa sensação do dever cumprido. Eu estou sentindo dentro de mim uma sensação muito forte, muito diferente e muito oposta à sensação da culpa. E vai ser muito desafiador, então, fazer esta costura da onde eu estou para esse lugar aonde eu quero levar vocês. Janine, boa noite. A culpa, gente, a culpa não é um sentimento originário, né? A culpa é um sentimento relacional. Como sentimento relacional, implica na existência de movimento entre as duas pessoas. Então, eu ajo e reajo com relação a outra pessoa, e isso pode me trazer de alguma maneira o sentimento de culpa ou não, ou esse sentimento que eu estou sentindo hoje, de satisfação, alegria, entusiasmo, porque tudo está correndo muito bem. Muito obrigada, Leidinha. Obrigada, Janine. Então, nessa relação, nesse sentimento que surge a partir das relações, de como eu entrego alguma coisa e como eu recolho alguma coisa, eu observo que a culpa é quando existe essa expectativa, quando existe essa vontade de que alguma coisa aconteça e que no momento em que a relação se estabelece, não é possível cumprir aquela expectativa. Então eu falho, então eu entrego menos do que eu pretendia entregar, então eu simplesmente não apresento aquilo que eu quero apresentar, eu deixo a outra pessoa na esperança frustrada, eu deixo a outra pessoa uh, com menos do que eu poderia oferecer, e isso pode ser consciente para a outra pessoa e pode não ser consciente para a outra pessoa. A outra pessoa pode considerar que aquilo que eu entreguei foi suficiente e era adequado. E eu me sentir culpada porque eu não entreguei o suficiente e nem achei aquilo adequado, mas eu percebo que a outra pessoa não se deu conta. São situações que acontecem no nosso dia a dia. Mas enfim, quando eu me relaciono com alguém e eu faço alguma coisa errada, voluntariamente ou involuntariamente, eu gero um,
uma situação negativa para outra pessoa. E isso, ao ser constatado por mim, ocasiona o nascimento desse sentimento difícil, que é a culpa. Existe uma parcela da culpa que é uma parcela muito saudável, que é aquela parcela em que eu percebo que algo foi feito, que algo não foi bem feito, que algo ultrapassou ou não foi amplo o suficiente e eu percebo que houve um erro de estratégia, houve uma inadequação na minha atitude. E a partir deste momento, eu tenho uma chance ótima para resolver este problema. Eu peço desculpas. Eu apresento para outra pessoa a ideia de que eu tenho essa consciência, de que eu errei, eu não me esforcei, eu não previ algum resultado na minha ação. Então, isso é muito significativo, porque isso simplesmente anula o meu sentimento. Eu tenho a culpa resultante dessa minha ação inadequada e eu procuro de alguma maneira fazer um ressarcimento, uma adequação, um meia-culpa. É claro que para isso é necessário que a gente tenha a humildade de reconhecer. Eu deixei de fazer alguma coisa de uma forma mais adequada. Eu deixei de fazer alguma coisa mais adequada. E aí nós teremos uma, uma posição que pode ser solucionada muito brevemente através desse movimento, desse ressarcimento, dessa reparação, desse pedido de desculpas com a outra pessoa. E é claro que se nós estivermos falando com duas pessoas saudáveis, com eu saudáveis fortificados, nós teremos muito mais facilidade para que isso seja possível, certo? Então, daí até aí fica tudo muito tranquilo, né? Se eu faço alguma coisa, eu reconheço, percebo que eu podia ser diferente, que eu podia ter feito diferente, eu podia ter criado uma perspectiva mais realista daquilo que aconteceu. Então eu chego para a pessoa e peço desculpas. Me desculpe, eu falei contigo de uma forma inadequada. Me desculpa, eu não te esperei enquanto eu te ofereci carona, tu te atrasou e eu não consegui esperar. Minha ansiedade me levou para um lugar em que não era possível esperar. Eu fui embora, te deixei na mão. Me desculpa, eu providenciei uma janta para mim e não providenciei uma janta para ti. Me desculpa, eu saí do prumo hoje e não tive vontade de pedir desculpas para ti. Tô te dizendo que eu reconheço que eu tô numa posição de soberba, numa atitude de prepotência, não consigo ainda te pedir desculpas. Eu acho que todos esses movimentos são muito válidos. Eu acho que tudo isso é possível que se diga, que se fale para outra pessoa. E aí nós encerramos um capítulo. Se nós tivermos essa leveza e a situação for tratada com leveza, nós encerraremos esse assunto. Mas, e naqueles casos em que nós fizemos algo um pouco mais danoso para outra pessoa e ela não nos pede desculpa e nós não pedimos desculpas a essa pessoa. Nós fazemos algo que lhe gera um dano. Nós fazemos algo que lhe gera um mal-estar. Nós fazemos algo que ela, se não está também num eu saudável, não consegue aceitar. Bom, aí nós precisamos avançar um pouco mais.
Nós precisamos avançar um pouco mais e olharmos para reparações mais eficientes. Se é possível, nós podemos valorizar isso financeiramente e, quem sabe, oferecer para essa pessoa uma forma de ressarcimento, não é? Então, já que eu não te ofereci carona naquele dia, eu quero te dizer que eu vou pagar para ti um Uber essa semana para tu andares independentemente da minha carona, por exemplo, né? Ou alguma outra forma criativa que é possível a gente fazer uma compensação. E eu quero pedir para vocês, se vocês acham que alguém que vocês conhecem poderia assistir essa live e fazer um bom uso dessas palavras, eu peço para que o pessoal do Instagram aperte no aviãozinho e convide essas pessoas agora para elas participarem da live. E aqui no Facebook, eu quero que vocês marquem as pessoas nos comentários para que essas pessoas possam olhar essa live depois, quando ela ficar gravada também, certo? Bom, agora existe um tipo de culpa que é exatamente aquilo que eu gostaria de falar hoje, que não é apenas essa culpa mais por imprudência, negligência ou imperícia, que são essas palavras que os advogados gostam tanto de usar quando a gente faz aqueles nossos processos reparatórios de todas essas situações que porventura tenham acontecido com a gente. Existe uma situação em que fica muito complicado. Fica muito complicado. Por exemplo, eu tenho culpa pelo sucesso. Eu tenho culpa por não fazer as coisas de uma forma perfeita. Eu tenho culpa porque eu ambiciono um mundo melhor para mim. E é nesse lugar que eu gostaria de falar um pouco a partir de agora. Porque até agora, tudo isso é muito fácil. São negociações, são tratativas muito racionais. Aconteceu alguma coisa e eu tento reparar este problema. Se nós tivermos, então, este eu saudável, tudo ficará muito fácil, porque eu vou entender a partir deste meu lugar qual é a posição que eu devo tomar e a outra pessoa também poderia entender. Se ela não entender, nós poderíamos sentar para conversar e chegarmos a algum acordo. Isso é muito bom e muito simples. Agora chegou o doutor em tudo isso, né? O Paulo está aqui agora. Mas agora eu gostaria de convidá-los para olhar para essa falsa situação em que eu tenho culpa a respeito dos meus projetos, eu tenho culpa a respeito do meu sucesso programado ou de algum resultado que eu gostaria que fosse um resultado de pódio, de primeiro lugar, que ele estivesse lá no topo da cadeia e eu não consigo chegar lá. E aí eu começo a ter esse sentimento de culpa e eu não consigo, eu olho para os lados e percebo que é muito difícil para mim compreender aonde está a falha dos comportamentos que me levaram para esse lugar. E aí é que nós começamos a desvendar o fio dessa meada. Por exemplo, nós, quando agora vocês vão fazer uma viagem comigo, quando nós iniciamos a nossa vida, lá naquelas primeiras células em que se juntaram as duas células primárias e que nós começamos um desenvolvimento, a partir daquele momento nós estaremos em contato, em relação com este ambiente que nos cerca. Esse ambiente que nos cerca, que é a nossa mãe. A nossa mãe
é a nossa casa primeira, certo? E é a partir disso que nós nos relacionamos com o mundo externo. Bom, então, desde esses primeiros momentos, quando a vida se inicia, nós estamos nos percebendo sendo acolhidos por uma outra pessoa. Uma outra pessoa traz para nós essa sensação de estarmos vinculados com alguém. Na nossa natureza mamífera, essa vinculação é uma vinculação que acontece de inúmeras formas. E ninguém melhor que os meus amigos terapeutas, além de todos os profissionais que se relacionam com outras pessoas no seu trabalho, para saber, constatar e concordar comigo que a relação entre duas pessoas nesse nível de trocas é o movimento mais importante que existe nesse setor. Então, nós sabemos que, por exemplo, nós temos a confiança que ser desenvolvida, a camaradagem, a amizade e uma série de vínculos que fazem com que a gente se sinta bem e confiante o suficiente para que a terapia adiante siga evoluindo, para que nós tenhamos uns bons resultados na nossa relação para vendas, para a nossa amizade, para os nossos relacionamentos pessoais. Para todas essas situações, nós precisamos fazer isso que se chama vinculação. Quando nós temos um telefone ou um computador e ele tá com a bateria fraca, a gente conecta um fiozinho, né, a partir deste aparelho para a energia e nós vamos transformar isso num carregamento. Desculpe. Nós iremos transformar isso num carregamento. E isso vai fazer com que esse aparelho, esse dispositivo fique mais tempo disponível para mim poder usufruir, para mim poder usar este aparelho do jeito que me for conveniente. Nas nossas relações, nós também temos uma forma de carregar este relacionamento a partir dessa palavrinha conexão. Só que isso não será feito através de um fio visível. Isso não será feito através de um fio perceptível. Isso será feito a partir de fios invisíveis que tomam proporções gigantescas no nosso dia a dia. E essas conexões se farão através do olhar, da escuta, do meu movimento corporal, do meu movimento de tranquilidade, para recepcionar o que esta pessoa vai me dizer, para eu ouvir. A gente fala muito em ouvir em termos terapêuticos, não é? O ouvir não é ficar fazendo deduções dentro da minha cabeça sobre como eu irei responder. A pessoa está me contando um problema. Passo número 1, passo número 2, passo número 3, e dentro da minha cabeça eu já começo a aspiralar uma resposta que seja criativa, que traga para essa pessoa algum tipo de concretude para o seu próximo movimento. Isso não é conexão. Isso não é conexão.
porque eu não estou dando para essa pessoa a escuta que ela precisa, a escuta de recepcionar tudo aquilo que ela me diz com todo o meu corpo, com todo a minha com toda a minha capacidade de receber aquelas informações. A Eliana está dizendo que ouvir é uma arte em constante aperfeiçoamento e eu concordo plenamente. Ouvir é uma funcionalidade tão simples, tão banal, que às vezes a gente não dá a devida importância para aquele escutar. Escutar não é dar a resposta. Escutar não é dizer qual é a solução. Escutar não é dizer para a pessoa faça isso ou faça aquilo com aquela receitinha que a gente tem pronta na cabeça. Escutar é honrar de uma certa forma, recepcionar e acolher tudo aquilo que a outra pessoa fala. Então, nós estaremos ali simplesmente como depositários dessa manifestação da outra pessoa. Nós não precisamos responder, nós não precisamos indicar a resposta, nós não precisamos dar uma manifestação. Mas para isso nós precisamos daquilo que é mais importante na nossa relação com o outro ser humano: a nossa atenção total. Eu não posso dizer atenção plena, porque vai parecer que eu estou falando sobre mindfulness, que é uma meditação. Mas eu vou falar sobre a atenção total. Eu vejo nas minhas aulas, em que eu desenvolvo os terapeutas, em muitas circunstâncias, eu vejo as pessoas ansiosas, querendo ir adiante, querendo ajudar. Às vezes elas até confessam: eu quero muito ajudar, mas querer ajudar realmente não ajuda. Em primeiro lugar, o muito importante de tudo isso é simplesmente estar ali. Então, nós estaríamos nos colocando nesse lugar da escuta, em que a gente não prepara a resposta, a gente não se organiza para dizer alguma coisa, a gente, isso, Cláudia, é exercício de ouvir em silêncio e ouvir talvez até com o umbigo, não apenas com o ouvido, mas ouvir com o umbigo. O maior legado, o maior presente, o maior benefício que nós poderíamos trazer para essa pessoa que nos procurou é a nossa presença. A nossa presença é completamente importante aqui, no sentido de estarmos totalmente ali. Os nossos pés estão presentes, os nossos ombros, o nosso nariz, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Estamos completamente ali presente. Nós estamos fazendo disso um movimento de conexão. E nessa conexão, nós estamos buscando trazer a primeira conexão perdida. Porque nós temos muitas e muitas vezes traumas que não são traumas de choque. Já perceberam isso? Muitas vezes nós temos dentro de nós, nós abrigamos dentro de nós traumas de relacionamentos. E os traumas de relacionamento, eles na sua estrutura, na sua pavimentação, eles são traumas de ausência da presença. A ausência da presença é o que traumatiza muitas e muitas vezes. Percebemos na nossa história a presença dessa falha, desse lugar em que
falta essa conexão com a outra pessoa. Então, nessa presença, nós iremos ouvir, nós iremos olhar, nós iremos respirar junto com essa pessoa. E nesse momento é muito importante a gente se dar conta que isso vai trazer para nós a conexão igual a conexão dos nossos equipamentos conectados na bateria. Vai trazer para nós essa capacidade, esse fôlego para a gente andar mais um pouco. E isso acontece desde muito cedo na nossa vida. Desde muito cedo acontece essa ligação desse pequeno bebê dentro da sua mãe com a própria mãe. Isso se dá nesses momentos em que ela se alegra, em que ela se sente feliz, se sente plena, se sente satisfeita com a vida, antes mesmo dela saber que existe alguém dentro dela. Esses movimentos de se sentir plena, de se sentir usufruindo o fato de viver, irá conectar ela com esse bebê. E é nessa conexão que nós estaremos formando os nossos primeiros movimentos para o vínculo. E quando isso falha, e quando nós não conseguimos fazer essas pequenas conexões, nós começamos a entrar num segundo estágio que não é o estágio de disponibilidade para o vínculo. Esse bebê entrará num estágio mais de alerta, porque afinal de contas, essa pessoa com quem ele se relaciona é a pessoa que lhe traz o abrigo, que lhe traz o ambiente, que lhe traz essa segurança de sobreviver. Então, esta ausência de vínculo que começa a se estabelecer a partir deste momento vai fazer com que gere nessa criança essa sensação de que algo está errado e de que ela não tem alguma coisa capaz de fazer com que esses movimentos de alegria que a sua mãe sentem sejam frequentes. Ela vai considerar a hipótese de que ela não é capaz de trazer para a mãe aquilo que a mãe tem de mais alegre, de mais feliz. E esse é um sentimento que a gente pode, digamos, trazer isso como teoria ou como hipótese. Bom, nos nossos autoencontros que a gente desenvolve, é possível a gente detectar pequenos movimentos em que nós iremos já apontar esse início dessa onda de fazer com que eu me sinta mais disponível para acionar, como se isso fosse possível acionar de uma forma consciente nessa mãe esses sentimentos mais robustos. E se isso não acontecer ali, nesses primeiros dias, nesses primeiros momentos, acontecerá um pouco depois, porque nós percebemos muitas e muitas mães que não se comunicam com o bebê, que não falam com o bebê, não se sentem bem se comunicando com o bebê, porque a barriga para elas é uma barriga, não é a presença de um bebê. Depois, isso pode se transformar, mas os primeiros movimentos de ausência de contato já ficaram estabelecidos. E isso pode gerar. A Helena faz uma pergunta:
é um outro lado do TDAH, estado de alerta permanente. Sim, aí nós já estamos falando na régua, né? Numa posição um pouco mais grave, mais afastada. Mas o que que isso tem a ver com o tema da live de hoje? Já perceberam? Já compreenderam o que que tem a ver? Pois é. Quando eu não sou amado como eu sou, quando eu preciso corresponder a um modelo de idealização que é de um outro, de uma outra pessoa, eu me sinto com muito remorso, com muita culpa de não ser perfeito para cumprir este modelo que foi gerado dentro das expectativas do outro. Ou quando eu ambiciono coisas muito grandes e elas não devem ser cumpridas, porque talvez eu saia desse escopo que foi formado para mim. E aí nós teremos essa culpa, esse mal-estar, essa vontade de não sair do lugar, essa vontade de desaparecer, essa vontade de fechar a porta e me esconder, essa vontade de não ir para lugar nenhum, essa não vontade de existir, porque não é uma vontade de se matar, mas é uma vontade de ser um vegetal, né? Que só cresce para cima, para os lados e para baixo, mas não tem nenhum movimento. E isso vai mostrar para nós como essa pessoa esteve tão profundamente não desejada, não amada, não acolhida, não escutada, não aceita exatamente como ela era. Muitas e muitas vezes a gente vê os bebezinhos que nascem prematuros e tudo isso já é uma situação bastante curiosa que a gente precisaria olhar com mais calma para a gente compreender por que esses bebezinhos tão pequenos estão assim, nascendo tão prematuramente. Mas esses bebezinhos prematuros que ficam nessas incubadoras, isolados, a gente sabe que agora existem cada vez mais preocupações das pessoas por parte do hospital para que essas crianças não fiquem isoladas, para que elas fiquem acompanhadas dos seus pais, para que seus pais toquem nelas. Porque é a partir deste vínculo, desta presença, deste olhar, deste tocar, deste falar com esta criança, que haverá essa sensação, essa confirmação: yes, eu sou esperada. Yes, alguém me ama exatamente como eu sou. E aí, nesse lugar, nesse espaço, não temos lugar para sentirmos culpa do sucesso, medo da não perfeição ou para podermos ambicionar o que nós tivermos condições com os nossos braços e com as nossas pernas de fazer. Porque este lugar é o lugar do crescimento, é o adubo para o crescimento e o desenvolvimento dessa pessoa. Essa pessoa vai sentir orgulho de si própria, vai sentir amor próprio, vai sentir vontade de ser quem é. Os seus erros não serão vistos por si mesma como sendo destruidores, vão perceber os seus erros como sendo experiências não bem-sucedidas. E aí é possível seguir adiante, é possível sentirmos alegria e não a culpa. Eu não sei se ainda ficou alguma dúvida, nós estávamos aqui, não é? E caiu a conexão, mas eu espero que eu tenha alcançado a vocês este conteúdo que eu acho tão importante, essa culpa paralisante
que nós não temos origem para ela, que nós não temos um fato que determine o seu surgimento, só conseguimos nos manter completamente paralisados, completamente submissos a esse movimento de congelamento. E o congelamento é a resposta do nosso sistema nervoso muito profunda. É a resposta mais que chamaria mais atenção dos terapeutas, porque é a resposta de um limite, de ter alcançado um limite entre viver e sobreviver de uma forma vegetativa. Durante 8 anos, fiz entrevista com pais num berçário, creche, 96% das crianças não foram planejadas e esperadas. Sim, é isso que nós discutimos também hoje de tarde. O que acontece numa sociedade? Nós não somos preparados para ser pais. Nós não somos preparados para termos uma prole. Nós não somos preparados para olhar para nós como pessoas que são capazes de criar e desenvolver pessoas totalmente saudáveis ou pessoas que vão reproduzir os nossos traumas cada vez e cada dia do jeito que nós estamos. Essa é uma responsabilidade que nós temos. Nossos traumas serão arcabouços para psiques jovens que estão chegando, serem referendadas por esses nossos traumas que serão reproduzidos infindavelmente, transgeracionalmente, de uma forma, como diz o professor, numa cadeia infinita de consequências, até a guerra ou consequências individuais mais traumáticas. Então, é muito importante quando a gente encontrar esse dia, esse momento em que a gente sentir essa culpa, é muito importante a gente olhar e perguntar para nós mesmos: do que estou sofrendo? Qual é exatamente a situação que está aqui posta? E assim eu entrego para vocês essas ideias, essas reflexões. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam, num futuro breve, me mandarem mensagens falando sobre isso, sobre descobertas a respeito de culpas e soluções e reconciliações que vocês possam fazer dentro de vocês mesmos. Um grande beijo e até a próxima. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada.